Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Nesta aula nós iremos falar sobre fotomontagem. Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos conhecer e entender as características e artistas da fotomontagem. Pense comigo, a fotografia pode ser arte? Será que podemos manipular a fotografia e criar novas imagens? Bom, primeiro, a fotografia ela pode ser arte? Será que você entende ela como algo que pertence à linguagem artística ou é um ramo separado desta linguagem? Será que na fotografia existem elementos que se organizam, compondo a imagem, que são pertencentes à linguagem artística? E quando você posta fotos nas redes sociais, você trabalha as fotos? Você faz alterações nestas fotos? Ou você só trabalha ali cor, luz? Ou você às vezes costuma inserir algo mais na imagem? Será que isso tem algo a ver com a ideia de fotomontagem? O que seria a fotomontagem? A resposta é sim para a pergunta se a foto pode ser considerada, se a fotografia pode ser considerada arte. A fotomontagem, por exemplo, é um dos recursos visuais e técnicos utilizados por diversos artistas. Por meio da união de várias imagens, pode-se compor apenas uma. A fotomontagem também influenciou alguns movimentos artísticos. Então veja, no final do século XIX nós vamos ter um movimento conhecido como pictorialismo. Posso dizer que ali é o princípio dessa ideia de fotomontagem. Não era uma fotomontagem, mas você tinha os artistas fazendo intervenções nas imagens fotográficas para dar um aspecto de pintura na fotografia quando fosse revelada. Mais adiante nós vamos ter a fotografia finalmente entendida como arte por si só, sem a necessidade dessas alterações, mas a própria linguagem fotográfica vai se inserir dentro da linguagem artística e depois nós vamos ter artistas criando a ideia de fotomontagens, fazendo intervenções nas fotografias, por exemplo, colocando uma sobre a outra, colando negativos um sobre o outro, emendando negativos, revelando para ver o que sai, ou seja, nós vamos dar a este nome, a este processo, o nome de fotomontagens. Então vejam, por meio da união de várias imagens, nós vamos compor apenas uma. Vou dar aí um minuto para vocês observarem esta imagem, pense no que ela te lembra e na sequência nós conversamos. E aí, observou a imagem? Olha que pira muito louca esta fotografia. Gente, é um trem com uma cabeça de serpente. Qual movimento artístico isto vai te lembrar? Não te lembra uma imagem surreal? Logo, nos lembra um movimento artístico que eu gosto muito, que é o surrealismo. Lembra do Salvador Dalí? Veja, esta é uma obra que se trata de uma fotomontagem, Sonhos de Gretz Sturm. Veja, o surrealismo já se trata justamente dessa ideia de buscar referência nos sonhos, para as pinturas, embora esta seja uma fotografia, uma fotomontagem em que ela coloca a cabeça de uma cobra na cabine de um trem. Olha que louco, gente, que legal isso daí. Se é os sonhos de Sturm, ela provavelmente tenha sonhado com esta imagem. Tem um
psicanalista já falecido, Carl Jung, que vai basear todo o seu método, toda a sua pesquisa, boa parte da sua pesquisa, do seu método, nos sonhos como forma de interpretar a realidade dos seus clientes. Então veja, provavelmente ela estava passando por um momento um pouco conturbado aí, né? Olha, visto que ela fotografou, que ela fez uma fotoforma de um trem com cabeça de serpente. Bom, você já ouviu falar em dadaísmo? Sabia que este mictório aí, olha aí, ele tem uma representatividade muito grande no cenário das artes, com relação ao que nós vamos conhecer como arte contemporânea? É uma obra do Marcel Duchamp, intitulada A Fonte. E o que tem a ver isso com o dadaísmo? O dadaísmo foi um movimento do início do século XX que tratava de negar totalmente a cultura, repudiando todos os modelos tradicionais de produção de arte vigentes na época. Mas o que o dadaísmo tem a ver com a fotomontagem? Tecnicamente, como se trabalha com isso? Uma das expressões mais famosas do dadaísmo eram as fotomontagens. Vou dar aí 1 minuto para vocês observarem esta imagem e a gente já conversa. E aí, galera, observaram a imagem? Bom, o que nós podemos ver aqui nesta imagem? Temos aqui rodas de madeira, provavelmente de carruagens. Nós temos aqui uma engrenagem. Nós temos aqui, veja, uma pessoa. Bom, a princípio ela está se jogando do alto de um prédio, e um prédio muito conhecido. E aqui ela está de braços abertos. Nós temos aqui, o que mais que eu posso dizer que nós temos aqui para vocês? Temos as palavras, ó, temos palavras soltas em todo o texto, em toda a imagem, perdão. Ou seja, temos vários objetos, vários elementos que compõem a imagem. Incision with the kitchen knife through German's last Weimar beer. Uau, quando, né, tá escrito em inglês, eu soube ler, mas traduzir literalmente para vocês não vou conseguir. Incisão com o Dada, facas na cozinha através da última Weimar Beer, me lembra a República de Weimar. Bom, algo então relacionado à República de Weimar na Alemanha, né? Olha só essa montagem fotográfica de 1920 da Hannah Höch. Veja, artistas como Hans Arp, Ho Hausmann, George Gross e Hannah Höch, cuja imagem a montagem é dela, foram nomes que adotaram a técnica que consistia, veja, em recortar fotografias de jornais e revistas para criar colagens absurdas e satíricas. Vamos retornar aqui? Então veja, o dadaísmo trabalhava com colagens, né, a partir de imagens recortadas de revistas e jornais, colagens que satirizavam, faziam críticas à época. E se tratando aqui da data de 1920, se tratando do contexto que é na Alemanha, nós podemos falar que pode ser uma crítica à Primeira Guerra Mundial. Sim, o dadaísmo surge logo após a Primeira Guerra Mundial como uma resposta a todos os
eventos ocorridos proporcionados pelo desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Vamos então a uma primeira atividade? Explique com suas palavras o que é fotomontagem. Pense e eu já volto. E aí, galera, conseguiu explicar com suas palavras o que é fotomontagem? Como sugestão de resposta, direi que a fotomontagem é um dos recursos visuais e técnicos utilizados por diversos artistas. Por meio da união de várias imagens, pode-se compor apenas uma. Veja bem, trabalhando com os meus alunos sobre fotografia artística, houve a sugestão na sala de aula de, por exemplo, fazer um trabalho sobre os carrinheiros, essas pessoas que levam a vida a recolher recicláveis nas ruas. E aí um deles me disse, posso então fazer uma foto artística cujo a foto será o carrinheiro, né, empurrando este carrinho, certo? E aí com asas nas laterais e turbinas atrás. Pode. Uma coisa meio surreal. É uma fotomontagem, veja. E daí, meio surreal não, é surreal. E aí eu te faço a pergunta, em que ele estava pensando quando ele criou essa ideia, não é mesmo? Então veja, a fotomontagem abre espaço para críticas e para fantasia também. Bom, observe e analise algumas fotomontagens de Hannah Hooke, a seguir aquela artista que antes da atividade eu mostrei para vocês uma imagem. Vou dar aí um minuto para vocês observarem e a gente já conversa.
E aí, galera, conseguiram observar as imagens? Veja, na primeira uma pessoa com cabeça de cavalo, que parece ser uma mulher, certo? Na segunda me lembra muito a lagarta do Alice, nessa imagem aqui me lembra muito a lagarta do Alice no País das Maravilhas. A ideia, certo? Embora não seja o corpo de uma lagarta. Aí nós temos aqui um calçado, aqui embaixo. Na segunda imagem, veja, parece um manequim, ao mesmo tempo que me lembra um palhaço. E essa mão sobre a cabeça dessa mulher, certo? E na terceira, veja, ali nós temos um pássaro com cabeça de ser humano e ali um corpo humano com uma cabeça metade chimpanzé, metade humano. Então a pergunta é, a quais pensamentos essas imagens levam você? Quais sensações você tem? E em que você consegue traduzir tudo isso ou em que a artista poderia estar pensando ao propor essas ideias. Uma vez que você vai analisar ela a partir do seu ponto de vista, da sua experiência de vida, sem ler sobre a ideia da artista nestas fotomontagens. Ou seja, a partir do teu olhar de mundo, né, você vai conseguir fazer uma leitura sobre o que querem dizer essas imagens fotográficas. Atualmente também podemos realizar a edição de imagens por meio de softwares, técnica chamada pelos profissionais de composition, ou compositing, né? Também conhecida informalmente como photoshopping. Você já ouviu falar do photoshopping? Pois é, artisticamente chamamos de compositing. Vamos então analisar alguns desses photoshopping? Vou dar aí 1 minuto para vocês e a gente já conversa. E aí, galera, conseguiu observar as imagens? Na primeira fotografia, né, no primeiro Photoshopping Compositing, nós temos aqui um cara observando uma girafa acima das nuvens, em cima de uma montanha. Olha que sensação, me dá uma sensação de paz. E na segunda nós temos ali, olha, uma imagem que parece cinematográfica, não é mesmo? O que será que te lembra? Aquela é mais forte do que essa, né? Veja, nos lembra um mundo caótico em que nós precisamos preservar melhor o ambiente à nossa volta. Olha que leitura rápida que eu fiz da imagem. Mas para você, olha ali uma flor, né, amarela ganhando destaque na imagem. Para você pode dar uma outra impressão. Agora observem aí as obras de fotomontagem. Na primeira nós temos a fotomontagem de 16 imagens manipuladas digitalmente através do Photoshop. Um avião no céu, aqui antenas, aqui a Estátua da Liberdade, olha quanta informação lá adiante, um castelo, olha quanta informação a gente tem nesta imagem, aqui o que parece ser um planeta, que louco isso, né? E veja aqui, ó, uma outra imagem em que nós temos um cara segurando o próprio rosto nas mãos. Como é forte, né? Como é forte essa segunda imagem, em que você consegue pensar quando você olha para estas imagens. Bom, as montagens de fotos são frequentemente utilizadas em peças publicitárias também e agências de marketing, que fazem uso frequentemente do processo de edição para embelezar produtos. Em agências de modelos, o uso de software de edição é contínuo. Então veja, a indústria do marketing utiliza-se de fotomontagem para vender os seus produtos. Vamos a mais uma atividade então?
Responda aí com as suas palavras o que é dadaísmo. Eu já volto. E aí, conseguiram responder? Veja, como sugestão de resposta, direi que o dadaísmo foi um movimento do início do século XX que tratava de negar totalmente a cultura, repudiando todos os modelos tradicionais de produção de arte vigentes na época. Nessa aula, nós conhecemos e entendemos as características e artistas da fotomontagem. Eu espero que você tenha gostado e até breve.